Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Hoje tenho o prazer de receber um querido amigo, Rodrigo Valadão, volta para o 11 para a sua terceira participação aqui. Ele até pediu uma música aí, pediu um Ozzy Osbourne lá no final, em homenagem a que a gente está gravando em meados de julho, então estava em homenagem recente à aposentadoria do Ozzy, e ele pediu Coming Home. E a gente conversou um pouco sobre um dos trabalhos recentes que ele tem desenvolvido, um working paper, e publicou alguns artigos também no Jota sobre o tema de monetização de dados pessoais. Quem já deve ter visto a thumbnail aí, né, a capa do episódio de hoje. Então a gente vai passar um pouco por LGPD, a gente vai passar um pouco de teoria de conspiração ali, de se os celulares escutam eventualmente a gente falando. E a gente vai falar sobre direito constitucional nessa nova era digital. Mais um problema surgindo dentro do direito digital aí para a gente conversar. Lembrando que se você escuta a gente por aqui, se o 11 faz parte da sua vida, se o 11 te ajuda a enriquecer intelectualmente, primeiro, deixa aquela avaliação lá no Spotify, dá 5 estrelinhas, lá no Apple Podcasts, deixa o seu joinha aqui no YouTube, se inscreve no canal, ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas. Mas se você quer ajudar a gente ainda mais, tem o nosso Apoia-se lá, o link está na descrição do episódio, você pode ter acesso antecipado aos episódios em vídeo lá no nosso grupo. Você, além de receber os episódios com antecedência, você pode receber livros da nossa curadoria, dependendo do plano. Eu consigo negociar com editoras aí, até livros que estão fora de circulação, e aí eu acho que fica muito bacana. Às vezes você consegue receber livros que nem consegue comprar mais. E também você pode nos ajudar através dos nossos parceiros, né? Minha querida Contra Corrente Editora, editora do meu coração, uma das grandes patrocinadoras aqui há muito tempo, e ela nos concedeu um generoso cupom de 25% de desconto. Se você compra pelo cupom da Contra, você está ajudando a gente. A gente recebe comissão por aqui, do mesmo jeito que você compra, acessa ou compra as coisas pelos materiais, pelos links de afiliados da Amazon que a gente coloca aqui na descrição. Tudo reverte para o canal do 11, tudo ajuda aqui a gente a manter esse projeto, trazendo aí que hoje já estamos com mais de 300 horas, 320 horas de conteúdo produzido aí para vocês, com as maiores vozes do direito brasileiro e alguns dos maiores do direito mundial. E também o meu querido Felipe Augusto, lá com Ouse Saber Cursos Preparatórios, que também tem um cupom de desconto lá. Tá, os cupons de desconto estão aqui linkados na descrição para você usar. E com os cupons de desconto você também consegue acessar qualquer curso do Ouse Saber para magistratura, Ministério Público, Defensoria, todas as grandes carreiras. E o Felipe já ajudou mais 5 mil pessoas a serem aprovadas aí nas grandes carreiras. E eu acho que ele pode ajudar a encurtar esse seu tempo aí até o tão amado cargo público. É isso, eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Meu nome é Davi Sobreira e esse é o Onze Supremos. Queridos, recebendo Rodrigo Valadão, que vem para a sua terceira participação no 11, entrando num hall seleto aí de participantes recorrentes. Rodrigo, querido, antes da gente dar o pontapé aí no começo da nossa entrevista, da nossa conversa, se apresenta para o nosso ouvinte aqui, para quem não lembra da sua primeira participação, que passou muito tempo lá no Top 10, Positivismo e Nazismo, e depois você teve aqui também falando com o Ricardo Campos, falando sobre... Qual foi o tema, Rodrigo, agora? É, Eu direito lembro. fundamental à proteção de dados, se eu não me Pronto, engano. proteção de dados, exato. Vai falar, se reapresente para o nosso ouvinte, que eu acho que a última vez que você teve aqui foi lá pelo episódio 140 e pouco, então a gente já está aqui com mais de 100 episódios de diferença, então acho que talvez as pessoas não lembrem da sua última participação. Ah, maravilha, meu amigo. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Acho que eu vou pedir música aqui, se você me der a liberdade no final da nossa conversa. Para quem não se lembra de mim, Rodrigo Valadão, sou procurador do Estado do Rio de Janeiro, atualmente como membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade, do CNPD, membro também do Comitê Central de Governança de Dados. Sou mestre em Teoria do Estado de Direito Constitucional pela PUC, mestre em Privacidade e Proteção de Dados pela Universidade de Maastricht, na Holanda, e doutor em Direito Público pela Unifreiburg, na Alemanha, e pela Universidade de São Paulo.
Bom, esse aí, e pai do Igor e marido da Jennifer. É isso aí, deu as credenciais que importam, né? Exatamente. Valadão, tem escrito sobre um tema que eu acho que não estou dizendo que ele está começando agora, porque eu acho que o problema está começando a ser enxergado agora, né? Porque o tema já tem se tornado recorrente, eu acho que pelo menos uns 3, 4 anos. E eu acho que até desde antes disso, né? Porque eu acho que isso talvez tenha sido um dos problemas que envolveram todos aqueles escândalos da Cambridge Analytica e tudo do aspecto relacionado a essa temática. Mas vamos começar, como eu sempre gosto de dizer aqui, vamos tirar a sujeira da mesa. Vamos conversar primeiro sobre conceitos do que a gente está falando quando a gente trata de monetização de dados. E fazendo uma perspectiva aqui de pesquisa jurídica, né? Vamos estabelecer também o nosso problema de pesquisa, o problema da nossa entrevista. Exatamente, meu amigo. Vamos lá. Bom, quando a gente está falando de monetização de dados pessoais, a gente está falando algo que é inerente a essa era que a gente está vivendo, né? A era da internet, a era das redes sociais, enfim. Não é à toa que as maiores empresas hoje, até cerca de 20, 30 anos atrás, eram normalmente as petrolíferas. Hoje, as maiores empresas do mundo, aquelas que têm o maior patrimônio, são exatamente aquelas que lidam com o tratamento de dados em geral e com dados pessoais em particular. Quando eu falo aqui em monetização de dados pessoais, eu tenho que fazer alguns recortes. Tá? Vamos primeiro entender, talvez a gente gaste aqui uns 5 minutos para o ouvinte que não é habituado à terminologia, né, do direito da proteção de dados, mas vamos fatiar um pouco esse conceito. Quando a gente fala em, primeira coisa, dado pessoal. Né? Dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Tá? Então, com isso, a gente exclui, por exemplo, os dados que não são referentes a uma pessoa natural. Por exemplo, em princípio, está um CPF ou um número de telefone de uma pessoa jurídica. O dado pessoal é qualquer elemento de informação que você, por algum motivo, consiga relacionar a uma pessoa natural. Então, se eu pego simplesmente o nome Davi, esse é um dado pessoal? Em princípio, não. Por quê? Porque existem vários Davis por aí. Não necessariamente você ou uma pessoa que estudou comigo, certo? Agora, se eu começo a colocar Davi, 11 Supremos, ou seja, eu já consigo, dentro de um contexto informacional, identificar quem é o Davi que eu estou falando e distinguir esse Davi de outros. Então, quando a gente fala em dado pessoal, por que no início eu falei que CPF, CNPJ, em princípio, não é um dado pessoal? Porque se você, dentro de um conjunto de informação, aquele elemento conseguir identificar quem é uma pessoa natural, esse dado, que em princípio não se refere diretamente a uma pessoa, num contexto informacional, se ele pudesse se referir a uma pessoa, tornar essa pessoa identificável, ele passa a ser considerado, pelo direito da proteção de dados, como um dado pessoal. Então, é uma categoria um pouco elusiva, tá, Davi, quando a gente fala de dado pessoal, não é muito preto no branco. A palavra tem o exemplo da professora Viviane Maldonado, ela fala, por exemplo, a palavra pombo é um dado pessoal? Em princípio, não, mas se eu falo pombo seleção brasileira, automaticamente as pessoas já identificam que é aquele jogador. Entendeu? Então, a proteção de dados tem sempre esse elemento contextual e a definição do dado pessoal depende sempre desse elemento contextual. Tá? Então, esse é o primeiro conceito que é muito importante. Então, qualquer dado que você não refira a uma pessoa natural, seja circunstancialmente ou seja pela essência do dado, ele não é um dado pessoal. E titular é exatamente essa pessoa a quem esse dado pessoal se refere. Até aqui tudo bem? A gente consegue entender? De outro lado, nessa relação jurídica de direito de dados pessoais, né, de proteção de dados pessoais, nós temos o titular e o controlador. O controlador é, normalmente, aquela pessoa jurídica, 99,9% das vezes uma pessoa jurídica, que vai realizar o uso desse dado, vai usar esse dado para alguma finalidade. Então, nós temos, normalmente, de um lado o titular e, de outro lado, o controlador. Ok? Quando a gente vai entender economia de dados, basicamente o que há, desde o advento da internet, é uma utilização de dados em geral e de dados pessoais para gerar dinheiro, receita. Né? Como hoje em dia, se a gente entender como que funciona o Instagram, por exemplo, ou qualquer rede social, ela basicamente usa todos os seus dados pessoais de acesso, o que você comprou, quando que você, qual a sua idade, qual o seu peso, enfim, tudo que eles têm sobre vocês para te direcionar propaganda. Existem algoritmos que trabalham isso numa rapidez impressionante e jogam propaganda para você. Então, monetização nada mais é do que o reconhecimento nessa economia digital atual que os dados pessoais formam ativos econômicos valiosos. E eles são as bases de vários modelos de negócios que estão em circulação por aí.
E aí a gente começa a segmentar. Bom, existe a monetização secundária de dados pessoais, que é o que a gente está acostumado a ver, né? Que é exatamente quando esse controlador que pegou o seu dado pessoal do Davi e vai negociar esse dado com outra pessoa, com uma empresa de publicidade ou com outra pessoa, para ter alguma exploração econômica. Em regra, o direito da proteção de dados pessoais o Davi passou muito tempo. Eu tenho informação do tempo que o Davi passa em determinados sites, do tempo que o Davi gasta em tela, quando determinada informação ali no Instagram passa no feed dele, quanto tempo ele passa vendo aquilo ali e não passa vendo o outro. Isso. Provavelmente você vai receber mais ofertas de livros de direito do que de artistas de música sertaneja. Não sei qual é o seu perfil de música, mas suponho que você é uma pessoa que lê muito, então você vai ter esse direcionamento. Sempre que você entra e compra um livro, automaticamente há uma série de comunicações feitas entre diversos controladores que vão falar, opa, o Davi gosta disso, então vamos bombardear ele com isso porque a chance dele comprar é maior. Ok? Então, normalmente, o que o direito da proteção de dados tenta fazer, historicamente, é regular os abusos, os excessos desse tipo de relação. Não de uma relação direta do Davi, né, mas de uma relação desse controlador que pegou os dados do Davi e está negociando com terceiros. É claro que, em alguma medida, ele vai regulamentar essa relação direta com o Davi, mas quando a gente está falando em monetização, normalmente, quando a gente fala em monetização de dados pessoais, a gente entende esse momento que é o que a gente chama de secundário. Tá? Ou seja, quando esse controlador vai transacionar esse dado com outros controladores. Quando a gente fala de monetização. E o que é a monetização primária? A monetização primária é quando o próprio titular recebe algum benefício econômico, alguma vantagem pela monetização de seus dados pessoais. É como se uma empresa, por exemplo, virasse para você, Davi, eu tenho interesse em tratar seu dado pessoal, né? E para isso eu vou te pagar, eu vou te oferecer dinheiro para você tratar esse dado, para eu poder usar esse dado pessoal seu. Bom, e o que acontece aí? Essa é a que a gente chama de monetização primária. Por quê? Porque é uma monetização realizada diretamente entre o controlador e o titular. Naquela outra modalidade que eu falei, da secundária, é uma monetização entre o controlador e, eventualmente, outros controladores. A relação econômica, né, se dá principalmente entre os controladores. Nessa modalidade, que é a monetização primária, se dá uma relação econômica direta entre o controlador e o titular. E aí são vários exemplos, né? Nós temos, por exemplo, exemplos de monetização primária direta, que todo mundo aqui sabe o que está acontecendo. Por exemplo, programa de fidelidade. O que significa isso, Davi? Uma empresa fala, olha, eu tenho interesse em saber, Davi, né, os seus hábitos de consumo ali, para quê? Para eu poder te vender melhor, te atender melhor, então ele te dá um desconto para isso. Outra coisa que acontece direto nas farmácias. Quando a gente vai nas farmácias, você quer botar o CPF, com o CPF tem desconto. Por quê? Porque as empresas têm interesse nessas informações e vão te dar um benefício econômico. Esse benefício econômico pode ser, de outro lado, direto. Ele não precisa ser indireto, não precisa ser um desconto necessariamente. A empresa pode pagar, Davi, eu não estou usando o seu dado pessoal como moeda. Na verdade, eu estou te pagando. O seu dado pessoal é um produto no sentido mais estrito da palavra. O que acontece é o seguinte, quando a gente fala de monetização primária de dados pessoais, há um grande tabu no direito da proteção de dados. A proteção de dados no Brasil e na Europa está muito acostumada a lidar com a garantia da tutela do indivíduo, criando instrumentos para evitar ou para minimizar essa exploração predatória de dados pessoais, tá? Normalmente nessas relações secundárias, mas ela tem uma dificuldade muito grande em ver a legitimidade, a possibilidade de legitimidade do próprio indivíduo tomar a decisão de monetizar os seus próprios dados. Há ao meu ver, uma certa contradição, mas quando a gente olha dentro da proteção de dados atuais, né, do direito à proteção de dados, há essa diferença. Então, o que a gente olha? Né, isso está um pouco atrelado, Davi, à própria história da disciplina, né? Como que surge o direito da proteção de dados? Isso daqui, você que é um germanista de coração, vai gostar muito de saber. Para o pessoal da proteção de dados, isso daqui é a primeira página, né? Mas para quem não conhece, é uma questão muito legal, que, se eu não me engano, eu trouxe na nossa última conversa. Houve na Alemanha, década de 80, uma lei que era uma lei do censo, previa a coleta de mais de 160 informações pessoais de diversas pessoas, de todo mundo. Todo cidadão tinha que preencher lá um formulário com mais de 160 perguntas,
E essas perguntas poderiam ser utilizadas para diversas finalidades. A lei do censo, que institui o censo, botava lá finalidade estatística. Em regra, você poderia utilizar isso para corrigir bases de dados, para se comunicar com outras bases de dados, para te multar alguma coisa, ou seja, não havia uma restrição. Né? Com base, a Corte Constitucional Alemã foi chamada a decidir sobre, né, a constitucionalidade dessa lei. Não havia, na época, na Constituição Alemã, nenhuma norma específica que falava sobre proteção de dados. E o que entendeu a Corte Constitucional Alemã já na época, década de 80, 1983, 84, se eu não me engano? Entendeu o seguinte, olha, tendo em vista o acúmulo de tecnologias, novas tecnologias permitem que uma quantidade tão grande de dado pessoal, né, se ela estiver na mão de uma única pessoa, olha só que interessante, ela permite que eu conheça, por exemplo, o Davi muito bem. E se eu conheço o Davi muito bem, eu tenho muitas informações sobre ele, eu posso acabar eventualmente fazendo o quê? Controlando o Davi. Eu posso manipular o Davi para que tome uma decisão que seja eventualmente contrária aos interesses dele. Então, o que a Corte Constitucional Alemã reconheceu? Que, embora não existisse uma norma específica sobre proteção de dados, né, na Constituição Alemã, o direito da proteção de dados era uma decorrência da dignidade da pessoa humana. Por quê? Existiria um princípio implícito chamado autodeterminação informacional, ou seja, a capacidade do indivíduo decidir sobre os fluxos informacionais relativos à sua pessoa. E com isso, kantiana, né? A construção kantiana vinculada numa dimensão formal da dignidade da pessoa humana, que a gente vai ver daqui a pouco, ela é bastante esquecida no direito alemão, em alguma medida, e no direito brasileiro é solenemente ignorada, e é sobre ela, principalmente, que mais tarde eu vou me apoiar para defender a minha tese. Mas, voltando, reconheceu com base na autodeterminação informacional, ou seja, baseado na premissa de liberdade kantiana, que o indivíduo tem que ter esse controle. Né? E, por isso, esses dados pessoais são uma extensão da própria personalidade humana. Né? E reconheceu, assim, já o início do que a gente vê hoje, né, sobre o homo digitalis, o homem digital. Além do Davi psicofísico, né, o Rodrigo psicofísico, existe também um Davi digital que está aí, você não tem muito controle sobre as informações. Se eu jogar aqui na internet quem é o Davi, muitas vezes eu vou pegar um resultado completamente diferente, que é o Davi real. Vai ter uma foto minha parecendo o Satanás chupando manga na urna da eleição de 2012, que eu fui candidato no interior, a candidato a vereador no interior do Ceará. Aí, no meu caso... Deve ver uma foto minha parecendo um cão chupando manga, é só jogar meu nome aí, que você vai ver. Vou fazer isso no final. Cara, mas todos nós estamos sujeitos a isso. Eu já encontrei informação minha na internet de que eu, né, defendo determinada coisa quando eu nunca defendi determinada coisa. Mas, enfim, basicamente, então, qual é a ideia que prevalece no direito da proteção de dados? Pelos dados pessoais serem uma extensão da personalidade humana, eles são o quê? Coisa fora do comércio. Né? O titular teria um direito inalienável de controlar os seus dados pessoais, mas não uma propriedade que ele pudesse vender ou renunciar. E esse pensamento está muito arraigado na disciplina. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rodrigo, que é uma coisa que sempre me pega, que eu sempre gosto de ficar regurgitando essa pergunta quando eu converso com alguém que é especialista no tema. Dentro da ideia de dados pessoais, tem uma discussão que meio que virou lenda urbana, teoria de conspiração, que diz que os nossos celulares, eles nos ouvem. Ah, o celular tá com um microfone, ele te escuta, aí tu fala uma coisa e aparece propaganda para ti. E eu lembro de ter visto um especialista falando sobre o tema, e ele me deu um argumento que eu achei excelente. Que ele disse, olha, não é que o teu celular ele te escute, é que os algoritmos eles estão tão sofisticados que eles conseguem antecipar escolhas. Então, quando tu tá falando alguma coisa, provavelmente ele conseguiu antecipar aquilo ali por causa de outros parâmetros que tu teve de informação que tu forneceu para ele, que tu nem tá imaginando. Só que esse não foi o argumento que eu achei matador. O argumento que eu achei matador, que ele disse, é o seguinte, Davi, se os celulares estivessem ouvindo a gente, é muito provável que um funcionário de qualquer dessas grandes empresas já tivesse vazado essa informação. Isso geraria uma multa, não era milionária, era bilionária. E até hoje não teve nenhum tipo de informação
levando a esse tipo de conclusão. Não teve nenhum tipo de vazamento dizendo que não, os celulares de fato escutam a gente. Em que pé anda essa teoria da conspiração? Então, eu já ouvi essa teoria, né? Eu acho assim, eu já fui pego com isso, do nada ser surpreendido com Todos uma propaganda nós. Todos que nós. acabei de falar. Vamos lá, quando a gente olha na origem da proteção de dados, tem alguns casos anedóticos que são interessantes. Primeiro, tem um caso nos Estados Unidos, onde eu acho que a Amazon descobriu que a mulher estava grávida antes dela, né? Porque começou pelo hábito de pesquisa dela. Não foi a Amazon, não. Eu conheço essa, mas não foi a Amazon, não. Foi outra. Enfim, mas foi um e-commerce que a mulher começou a fazer pesquisa de alguma coisa e começou a ser bombardeada por propaganda sobre coisas relativas à maternidade. Quando a gente vai olhar a história da proteção de dados, tem um ativista, Mark Schrems, europeu, se eu não me engano, austríaco, que ele é muito famoso na proteção de dados. Ele começou, salvo engano, lá por 2014, né? Quando ele começou a estudar sobre proteção de dados, ele viu num curso. Também não conheço, não me lembro da história com exatidão, mas é mais ou menos assim, tá? Posso estar errando aqui no varejo, os detalhes. Ele basicamente perguntou, né? Ficou sabendo que ele tinha lá o direito de saber, direito de informação, saber tudo que as empresas, né, os controladores, têm em relação à pessoa dele. E ele fez lá um pedido de esclarecimento para a Meta. Naquela época, a resposta da Meta, se eu não me engano, posso estar também exagerando aqui no número dos milhares, mas foi mais de 4 mil, 14 mil, ou seja, foi um número assustador de quantidade que a Meta tinha informação só sobre ele. Isso a gente está falando de 2010, 2014. O que essas empresas, né, hoje têm de informação sobre a gente é algo que a gente não consegue sequer imaginar. Então, militando contra a teoria da conspiração, né, eu acho que assim, a chance realmente deles terem uma ideia da gente eventualmente melhor do que a gente é muito grande. De outro lado, conseguem pegar todos os dados e uma máquina consegue interpretar aquilo ali de uma maneira que é compreensível, porque a gente vai jogando informação, que a gente joga informação desconexa para o mundo, né? De outro lado, Davi, a gente tem que lembrar que todas essas empresas, né, toda criptografia tem que ter uma chave. E você sempre tem o que a gente chama de backdoor, né? Essa informação sempre transita por algum servidor e sempre tem alguém que tem a chave. Então, assim, são normalmente servidores localizados nos Estados Unidos, né? E que, enfim, a gente não tem como garantir 100%, né, que não há, mas, tendo em vista essa possibilidade de existência de backdoor, a gente fica sempre ali E aí tem esse outro problema da teoria da conspiração, né? Quando é um negócio muito grande, que envolve muita gente, uma hora isso vaza. Né? Já tem, acho que, um artigo do Sunstein que fala sobre isso, enfim. Então, assim, eu ainda não acredito que seja uma escutativa, embora eles sejam capazes de ouvir quando isso for interessante. Até já teve caso de determinação da Agência de Segurança Americana, enfim, para invadir mensagens, mas isso é outro assunto. Mas eu tô no meio do caminho entre a teoria da conspiração e a possibilidade real. Eu tenho um outro amigo que adota essa mesma coisa. Ele diz assim, Davi, entre todas as teorias da conspiração do mundo, essa é a única que eu escolho acreditar, então me deixa em paz. Tem coisa pior. Tem coisa pior. Tem um bom potencial Eu acho que é uma teoria da conspiração com potencial, digamos assim. E assim, o potencial danoso dela não é tão grande, né? É tipo o pessoal da Terra plana. Exatamente. Valadão, passando para a parte agora de regulação desse tratamento de uma maneira mais ampla. Quando a gente vai para a Constituição, tem gente que vai propor tratar os dados pessoais como se fossem dados patrimoniais. Como se fossem bens patrimoniais, desculpa. Nesse aspecto, quais são os desafios dogmáticos e teóricos? Cara, esse é, para mim, muito provavelmente o cerne da questão, tá? Se você olha, em primeiro lugar, toda a proteção de dados, direito da proteção de dados foi feito com a finalidade, ou a história dela, pelo menos, se envolve com a finalidade de evitar que os dados pessoais se tornassem commodity. Ou seja, é o perigo da comodização da pessoa humana, entendeu? Só que, cara, o fato é o seguinte, o direito atropelou a realidade. Isso já acontece. Os dados hoje são commodities, a gente gostando ou não. Então, a gente tem uma possibilidade de simplesmente ignorar e tentar restaurar o mundo a um ponto que ele não vai voltar, ou tentar minimamente regular essa situação. Tem, inclusive, desculpa te cortar, Rodrigo, mas tem, inclusive, passou pelo meu Instagram uma notícia
relativamente recente de que uma instituição do governo brasileiro estava planejando fazer algo que era tipo, inovador no mundo, que era permitir que os brasileiros vendessem os seus dados, né? Isso foi isso é uma notícia que saiu, que a DataPrev, junto com uma empresa privada, estavam tentando fazer um modelo desse. Isso é um debate pesado, tá, Davi, que eu vou tentar tornar o mais palatável aqui para os ouvintes. Em primeiro lugar, existe, por exemplo, no direito americano, um debate muito grande sobre propriedade de dados. Tá? Lá faz sentido, dentro da história do direito americano, você falar em propriedade de dados. No direito brasileiro, isso não faz o menor sentido. É que a gente tem que ter cuidado. Tem um projeto de lei, que é o PLP 234 de 2023, que está em trâmite hoje na Câmara de Deputados, que fala expressamente, lá no seu artigo 5º, inciso 1, se eu não me engano, em assegurar o pleno direito de propriedade do titular sobre seus dados pessoais. Eu, particularmente, acho que essa noção de propriedade de dados, assim como eventualmente admite o direito americano, é completamente incompatível com o direito, com a tradição jurídica do direito nacional. Ponto. Ponto. Não dá para aplicar simplesmente essa noção de propriedade de dados. Por quê? Porque o nosso direito, a gente realmente reconhece a proteção de dados como uma decorrência da dignidade humana, como uma projeção da personalidade. Isso não significa que esse direito não possa ter repercussão econômica. Quando a gente fala em propriedade, normalmente a gente fala também de alienação, né, de possibilidade de renúncia, prescritibilidade. Quando a gente fala em direitos fundamentais, eles não têm essas características. Isso não significa que, embora a noção de propriedade de dados pessoais seja incompatível com o direito brasileiro, isso não significa que não haja uma circulação e uma monetização desses dados. Então, esse bem jurídico é dotado de um valor econômico, entendeu? Ou seja, há nesse bem jurídico reconhecidamente um valor econômico. Inclusive, o direito europeu, que é muito reticente a reconhecer, né, esse caráter econômico dos dados pessoais, sempre batendo muito na ideia de proteção, que proteção de dados é apenas proteção, você não tem essa possibilidade de ativamente monetizar um ativo pessoal, né? O próprio direito europeu reconheceu, por meio lá do ato de serviço digital, né, a ideia do pay or consent, que é aquela ideia, você paga pelo acesso, ou com dinheiro, né, normalmente de um serviço, de um jornal ou de algo do tipo, você ou paga com serviço ou paga com seu dado pessoal. Se você paga com dinheiro, ou melhor, ou você paga por dinheiro, e aí você não vai ser perfilado, ou você não usa dinheiro, usa seu dado pessoal e aceita ser perfilado, que é uma forma da empresa se monetizar. Então, há uma tendência gradual, né, em afastar um pouco esse tabu, né, em afastar essa impossibilidade do reconhecimento de que, efetivamente, o dado pessoal já virou uma commodity. Então, isso não significa, Davi, resumindo, embora não possa realmente ser reconhecido como uma propriedade, falar em propriedade de dados pessoais envolve alguns requisitos da propriedade que são incompatíveis com a natureza desse direito, né? Isso não significa que a gente não possa reconhecer os efeitos econômicos e a necessidade de regulação de alguns desses efeitos econômicos. Eu já vou adiantar aqui um spoiler que eu ia deixar lá para frente. Isso já acontece no direito da imagem. Há quantos anos a gente já faz a monetização do direito da imagem? Imagem nada mais é do que um dado pessoal, que é alguma coisa que identifique mais você, Davi, talvez primeiro o seu DNA, mas depois disso a sua imagem, né? Isso já é monetizado há mais de 100 anos. Você já existem instrumentos que é cessão onerosa de direito de imagem, que você, claro, tem algumas restrições, mas em regra você faz. Eu não entendo por que isso não pode ser. Claro, existem dados pessoais que isso vai ser mais complicado. Monetizar o seu CPF, peraí, CPF é um dado de acesso público, né? Mas agora, dados pessoais que possam ser mais restritivos, eu não vejo por quê. Então, esse é o problema hoje, tá? Realmente, falar em propriedade de dados eu acho uma temeridade, como propõe esse projeto de lei, mas isso não significa que não possam ser desenvolvidos modelos jurídicos apropriados a transações econômicas envolvendo esses dados pessoais. Eu meio que antecipei uma do nosso roteiro, meio que antecipei uma das perguntas de maneira indireta, foi sem querer, só para tirar essa dúvida. Acontece, cara. Lembrei desse DataPrev aí. E aí tu meio que mostrou o impacto que a Constituição e a Emenda Constitucional 115, né, que fez o reconhecimento dos dados pessoais como um direito constitucional, tem nesse debate.
Mas eu queria que a gente voltasse de novo, né, para a dogmática, os grandes problemas. Tu estabeleceu essa diferença aí de tratar como um bem patrimonial, mostrou como a perspectiva de constitucionalização, né, a nossa tradição que meio que é uma, vou botar herdeira, né, mas uma cópia aí do modelo alemão, ou que chamam de europeu continental, né? Mas nesse ponto, se a gente fosse achar uma nova forma de trabalhar isso daí, aí eu pergunto, como é que a gente faria? Um contrato, ainda que um contrato de adesão, ele seria suficiente? A gente tem uma dogmática sólida o suficiente para que os contratos lidem com isso? Não. Respondendo objetivamente a sua pergunta, o que há hoje é um problema que é o que eu estou querendo vencer. Tá? O meu objetivo, por enquanto, é dissipar esse mantra de que os dados pessoais, principalmente consentimento, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, não pode ser monetizado. Tá? Ou seja, a simples ideia de oferecer uma vantagem econômica para que você autorize o tratamento dos seus dados pessoais, isso, se a gente for olhar hoje na dogmática jurídica da proteção de dados, isso é simplesmente afastado ab ovo, ou seja, de início, não pode. O que eu estou querendo demonstrar é o seguinte, olha, não há uma proibição, seja do direito positivo brasileiro, seja filosófica, seja em qualquer grau. Depois eu queria falar só um pouquinho dessa questão filosófica que tem de respeito ainda à dignidade da pessoa humana. Não há uma impossibilidade. O que há são, e aí sim, inúmeros desafios da gente entender quais dados pessoais efetivamente podem ser monetizados ou não. Né? Talvez tenha alguns que não sejam realmente apropriados à monetização. Como isso vai ser feito? Qual vai ser o regime jurídico? Os instrumentos tecnológicos que existem hoje são capazes de dar essa segurança? Tudo isso, Davi, é pesquisa que está represada por uma afirmação muito básica de que isso simplesmente não pode ser feito. Quando, isso já é feito, naturalmente. O que acontece é o seguinte, o titular de dados, que é aquela pessoa, né, que, enfim, tem os seus dados pessoais tratados por terceiro, não está ganhando nenhum centavo com isso. As big techs, as empresas estão ganhando fortuna com isso, a gente está tentando regular, limitar. No geral, essa limitação acaba sendo muito falha e todo mundo está ganhando dinheiro, menos o titular. Então, né, menos a pessoa que tem o seu dado pessoal tratado. Então, a minha ideia é exatamente empoderar esse cara. Como fazer isso? É um desafio, né, que ainda vai ter um campo de pesquisa muito grande aí, que eu tenho vontade ainda de me dedicar, me dedico secundariamente, mas hoje a minha principal meta é tentar demonstrar que todos os entraves filosóficos, jurídicos e éticos que existem quanto a essa questão devem ser removidos. Eu vou fazer um argumento, mas sem quase que já na hora que tu estava me falando aí, já me veio logo, vou meter um espantalho aqui. Vou fazer aquele argumento da comparação. Se tu acha que tu pode vender teus dados pessoais, então tu pode vender um rim. Exatamente. Cara, esse seu exemplo foi brilhante. É porque brilhante. a galera faz essa comparação. Eu aposto. Exatamente isso, cara. E aí eu preciso voltar e falar sobre dignidade da pessoa humana, porque esse, para mim, é o fundamento de toda a minha tese. Tá? Vamos lá. Quando a gente fala em direito de proteção de dados, tá? E a gente vê, por exemplo, o STF reconheceu a autodeterminação informacional, e aí no julgamento lá do caso do IBGE, esqueci o número agora da ação, mas enfim, 9434, se eu não me engano, algo assim. E a emenda 115 reconheceu a proteção de dados como direito fundamental. A gramática da disciplina normalmente utiliza um meio como o outro, mas elas são coisas muito distintas, na verdade. Quando você pega a origem lá da proteção de dados, na Alemanha, nesse julgamento da Constituição de dados, da proteção de dados, ela expressamente fala em autonomia e autodeterminação informacional. E aí vamos olhar um pouquinho para trás. Né? No Brasil, na Europa também, na Alemanha também, mas no Brasil, 100% das vezes, eu nunca encontrei ninguém fazendo essa distinção. No Brasil, quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, normalmente a gente fala apenas de uma dimensão dela, que é a dimensão material, ou seja, a necessidade do Estado tutelar o indivíduo por meio de mandado de constrangimentos, ou seja, impedindo que terceiros causem um dano a seus direitos e interesses. E essa representação dessa dimensão material da dignidade da pessoa humana, ela é representada pela fórmula da objetificação, né? Ou seja, aquela que nenhum ser humano pode ser reduzido a um mero objeto numa relação.
Isso é uma decorrência, claro, da filosofia moral kantiana e tem a sua importância. Só que o direito da proteção de dados hoje está limitado a isso. Ele não reconhece, embora isso esteja na origem da disciplina no julgado da Corte Constitucional Alemã, ela ignora completamente a dimensão formal da dignidade da pessoa humana, que é a ideia de autodeterminação, que é a ideia de empoderamento, ou seja, o direito, a dignidade da pessoa humana servir como empoderamento do indivíduo para determinar as coisas atinentes à sua própria vida. A fórmula aqui utilizada é a fórmula do reconhecimento recíproco. Eu reconheço você, e Davi, que me reconhece, Rodrigo, como sujeitos autônomos, livres e capazes de decidirem sobre o que é bom ou ruim para a própria vida e chegar a acordos morais mínimos sobre esses conflitos. Então, é uma dimensão própria da filosofia política. O direito alemão, em grande medida, mas o direito brasileiro, em total medida, se limita a analisar a dignidade da pessoa humana sobre o aspecto formal. Eu não encontro ninguém, ou quase ninguém, por enquanto não encontrei ninguém, mas posso estar sendo excessivamente generalista, não conheço ninguém que faça essa distinção. E aí que entra, Davi, essa questão do rim. É claro que existem situações específicas em que o comprometimento, né, da sua vontade é justificada pela proteção mínima sua. É claro, e essa é a ideia, né? Vedação, venda de órgãos. Espera aí, você não pode vender o seu órgão, porque isso realmente há uma tutela aqui do Estado que proíbe isso de acontecer, mas, meu amigo, isso deve ser exceção e não a regra. O problema é que no direito, né, na minha perspectiva, no direito da proteção de dados brasileiro e no direito brasileiro como um todo, a gente tem uma visão excessivamente de tutela e uma visão baixa sobre a autodeterminação. A tutela vira regra. A todo momento, todas as pessoas têm que ser tuteladas e protegidas de tudo. As pessoas são tidas como incapazes, né? E, em alguns casos, eventualmente vão ser, em algumas situações específicas, eventualmente vão ser, e o direito está aí para corrigir isso, mas as pessoas são vistas, em regra, como inimputáveis. Então, é essa lógica que eu acho que deve ser invertida não apenas na proteção de dados, como no direito brasileiro em geral. Então, é isso. Você deu um exemplo que é claro, é o limite. Você não pode vender um rim, porque você só tem um rim. Né? Então, assim, mas agora, você não pode, por exemplo, se voluntariar para fazer, submeter a um experimento de um medicamento, um tratamento, e, eventualmente, você não pode receber por isso. Vai haver tratamento de dado pessoal. Agora, tudo isso tem protocolo, tem regra ética, tudo isso é debatido por comitês. O que não pode, na minha visão, é simplesmente de início falar, não, é vedada qualquer forma de monetização pelo indivíduo de seus próprios dados pessoais. Os casos extremos, claro, a gente vai ter que analisar. Agora, eles são exceção, não podem ser regra. Ainda dentro desse ponto, Rodrigo, tu fez uma baita exploração filosófica, uma baita exploração teórica, mas agora do ponto de vista dogmático. A LGPD, artigo aí, fala sobre livre consentimento, quando a gente vai negociar ou... negociar não, quando a gente vai, enfim, né, abrir mão dos nossos dados para alguém ter acesso. Se a gente vai aplicar uma perspectiva kantiana, aí, tu já deu um bom panorama. Mas, digamos, o cara não pode negociar um rim. Mas quando o cara está numa situação de hipervulnerabilidade, como é que fica a situação desse cara? Ele é realmente livre? E essa pesquisa aí dialoga tanto numa perspectiva kantiana, mas lembra até do Amartya Sen, que é meu guru aqui, que ele diz, olha, se o cara vive debaixo de uma ponte, e tu chega pro cara e diz o seguinte, ei, eu te dou 2, 3 pratos de comida hoje, tu vai trabalhar 10 horas no sol levantando capim num lote. O quão livre esse cara é para dizer não? Eu concordo que essa é uma preocupação real. Tá, Davi? Mas antes de entrar nesse tema específico, a gente tem que entender um pouco melhor o que é o consentimento na LGPD. Tá? Essa, normalmente, é uma oposição que se levanta contra essa tese. Fala, o consentimento livre é descaracterizado quando há um incentivo econômico. O que eu defendo aqui é o seguinte, o mero oferecimento de vantagem econômica não vicia o consentimento livre. Ou seja, em primeiro lugar, livre iniciativa é um dos fundamentos do Estado brasileiro. Para que uma atividade econômica seja proibida, deve haver uma proibição expressa por lei formal.
Segundo argumento é que a LGPD coloca lá muito bem os requisitos que ela quer. Ela fala livre, informado, inequívoco. Ela não fala em não remunerado, por exemplo. Se ela quisesse, ela poderia colocar não remunerado, livre, mas ela categoriza especificamente o que ela entende por um consentimento válido. Tá? E ela não está lá. O artigo 8º, parágrafo 3º da LGPD, por sua vez, fala expressamente que é inválida a manifestação de vontade quando houver vício do consentimento. E aí a gente tem que aplicar subsidiariamente o Código Civil para identificar quais são os vícios de consentimento que só se aplicam em situações muito específicas. O que eu defendo é o seguinte: a mera situação, a simetria socioeconômica das partes, né, do controlador e indivíduo, não é capaz de anular o direito de autodeterminação informacional no que diz respeito à monetização de seus dados pessoais. E eu já ouvi um argumento que eu achei muito curioso. Não, mas as pessoas não foram ainda educadas sobre o valor dos seus dados pessoais. Então, elas ainda não estão aptas a exercer esse direito. Eu falei, bom, se for assim, talvez a maior parte da população brasileira não possa exercer o direito a voto. Quem vai dizer que a pessoa é ou não capaz ou informada o suficiente para decidir sobre o valor do seu voto? E por isso ela vai deixar de votar? E por isso ela vai deixar de explorar economicamente os seus dados pessoais? Touché. Não é? Então, eu acho que é claro que a gente... É aquele comentário que ele vem assim, né? Vamos presumir, ele vem de um lugar legal, um bom coração, mas quando você olha para as premissas subjacentes, você só vê elitismo e autoritarismo assim. Exatamente isso. Então, assim... Diz assim, você não sabe o que você vai fazer com seus dados, com seus direitos, só eu que sei. Exatamente. Essa visão de tutela, entendeu, Davi? É muita tutela e pouco autodeterminação. Cara, a gente vive num país autoritário. A gente vive num país que anseia pelo paizinho, anseia pelo homem forte. Então, Davi, eu não estou dizendo que essa não é uma preocupação real, né? Inclusive, já existem casos na jurisprudência administrativa brasileira, eu não vou mencionar em detalhes aqui, mas está aí para quem quiser ver pesquisar, onde aconteceu exatamente isso. Há uma presunção de que, em havendo assimetria socioeconômica das partes, já está ali mais ou menos configurada uma situação de vulnerabilidade. O que eu defendo é o seguinte: a simples assimetria econômica não gera, por si só, uma vulnerabilidade capaz de anular uma manifestação da vontade livre, de não reconhecer que essa manifestação de vontade foi livre. Às vezes, para essa pessoa, cara, faz sentido trocar aquilo ali por alguma coisa que vá, encher o estômago dela naquele dia. Se isso efetivamente não for algo que contamine, né, a essência de tudo, talvez a pessoa esteja em melhor condição de fazer esse julgamento do que a gente. Entendeu, Davi? Isso não significa que, em hipóteses específicas e dependentes de prova, ou seja, não é em tese, é em prova, a gente vai ter que analisar concretamente em que casos pode estar havendo isso. Algumas relações jurídicas, a gente já tem um comprometimento quase implícito dessa liberdade individual. Vou te dar um exemplo. Relações de sujeição especial, que é a relação, por exemplo, do direito de trabalho, onde há já uma vinculação do superior com o inferior, né, uma ideia de subordinação, a relação entre administração, poder público e cidadão, né, essa vontade é livre, ou seja, já começa a haver alguns problemas aí. Prestação de serviço essencial, ou aquela situação, só aquela pessoa oferece aquele serviço, e aquele serviço é essencial para o indivíduo. Nesse caso, há uma efetiva liberdade? Há alguma alternativa viável? Se não houver, a gente está comprometendo exatamente isso que a gente está defendendo aqui. O direito, eventualmente, tem que tutelar e proteger essa pessoa. Ou situações onde pode gerar uma pressão financeira significativa. Tem um caso do direito europeu que era mais ou menos o seguinte: dois agricultores entraram, eles pegaram um empréstimo de fomento de um banco alemão, de um banco público, e quando eles preencheram lá o pedido de empréstimo, tinha lá uma cláusula que falava que os dados pessoais dele tinham que estar lá no site, expostos. E o que esses caras falaram? Olha, no momento que eu assinei isso, eu assinei porque se eu não tivesse acesso a esse financiamento, eu quebrava, porque ele responde a 70%, 80% do meu negócio. Então, eu assinei isso daí porque eu tinha uma pressão financeira significativa. Eu não vou aqui nem dizer que
estava certo ou não, mas eu estou dizendo que é realmente uma situação onde a gente vai ponderar. Então, qual é a tese que eu estou defendendo aqui, Davi? Essa assimetria socioeconômica, ela, em tese, por si só, não justifica essa tutela estatal. O que a gente vai ter que ver é, no caso concreto, e aí sim, a gente vai analisar tudo, se há um abuso de posição dominante do controlador em subjugar a vontade, né, a liberdade desse indivíduo. O que não pode haver ao meu ver, o debate está simplesmente bloqueado, porque já há uma presunção de que, nesses casos, há sempre, né, uma ausência de liberdade. Então, o que eu quero fazer é inverter. Não, olha só, não, o consentimento pode ser dado, a regra é que a pessoa é livre para dar o seu consentimento, mas em algumas hipóteses que a gente tem que aferir no caso concreto, e nunca em tese, realmente pode haver abuso. E havendo abuso, se cessa essa possibilidade. Um outro problema, Valadão, que a gente tem quando a gente vai lidar com essa questão é uma falta de transparência em como eventualmente os dados vão ser tratados, para onde eles vão ser repassados, distribuídos, vendidos, tudo isso. Nesse aspecto aí, a vulnerabilidade, e eu não falo de vulnerabilidade só econômica, eu falo da vulnerabilidade informacional. Num desequilíbrio, no ponto de vista de desequilíbrio entre as partes envolvidas. O que tem de instrumento efetivo, ou ainda em potencial, né, sendo desenvolvido, para lidar com esse tipo de problema? Cara, esse também, como eu te disse, existem vários problemas que decorrem da superação dessa ideia de que não é possível, né, que essa monetização direta, o indivíduo simplesmente decidir sobre a monetização de seus dados, isso deve ser proibido. Quando você tira isso, surge um mar de questões e desafios interessantes que eu acho que estão aí. Não tem a solução para tudo isso, tá, Davi? Longe de mim. Mas vamos antecipar alguma coisa aqui. E aí, realmente, eu acho que o foco está aí. É uma questão de transparência. Quando a gente olha, por exemplo, a NPD recentemente deu algumas decisões, né, analisando essa questão, no caso, em dois casos específicos, um analisando o setor farmacêutico e outro utilizando aquela empresa Tools for Humanity, que fazia captação, né, do olho da pessoa e oferecia uma contraprestação financeira, enfim. O que analisou a NPD, e ao meu ver corretamente, é uma ausência de transparência em o que aqueles dados, o que ia ser feito com aqueles dados. Tá? Claro que ela insinua ali em algum momento nas suas manifestações que a monetização em si já é proibida, porque já se presume uma certa dependência, né, uma certa vulnerabilidade, que eu discordo, mas superado esse meu ponto de discordância da NPD, eu concordo enormemente que, normalmente, todos os controladores que optam, né, por, em alguma medida, monetizar os dados pessoais, seja diretamente com o titular, seja secundariamente com outros controladores, pecam muito no dever da transparência, que é um dos deveres fundamentais que a Lei Geral de Proteção de Dados impõe. Ou seja, quando você vai lá trocar, né, a farmácia fala lá, não, pega o seu CPF que tem desconto. Beleza. A maioria das pessoas entende que as farmácias sequer podem fazer isso. Eu não vejo particularmente, e talvez eu seja uma voz aí isolada na dogmática jurídica nacional, eu não vejo um problema nesse ponto em si. Agora, o ponto que decorre disso, que é uma ausência de transparência, para mim é nítida, assim como foi para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Você não sabe, Davi, o que vai ser feito com aquele seu dado, quem vai utilizar, para quais finalidades, e o problema está aí. Como que você regula isso? E aí nós temos um outro problema decorrente disso. Hoje em dia, quando a gente fala em transparência, né, normalmente a gente fala naqueles termos de privacidade, 10 mil laudas, que ninguém olha e ninguém entende, né? A gente tem um problema de consentimento, que o Brasil optou por um modelo de... As duas maiores mentiras da internet, né? Eu li, concordo e tenho 18 anos, quero continuar. Exatamente. Então, qual é o problema? Esse é, de certa forma, um problema de modelo, que no Brasil a gente optou pelo modelo europeu, que é o modelo de consentimento opt-in, ou seja, você dá o seu consentimento para que seus dados pessoais sejam tratados, enquanto os Estados Unidos adota o modelo de opt-out. O controlador pode tratar seu dado pessoal e a qualquer momento você pode ir lá e objetar o seu tratamento. Tá? Mas isso é um problema de modelo e necessitaria uma mudança legislativa. Não estou entrando nesse tema e, efetivamente, no Brasil, a gente
tem um modelo de opt-in. Então, há uma transparência ativa antes do momento da coleta. O exemplo disso é aquele negócio dos cookies, né? Que a gente costuma ver nos sites. Exatamente. Esse site, cookies e aceito. Exatamente. Então, qual o problema? O problema é que, aí quando você está falando em transparência, e aí você pega simplesmente, transparência não é apenas fazer lá um aviso de cookies enorme, que é o que eu te falei, ninguém vai ler. Eu não leio isso, eu só leio quando tem que fazer uma análise concreta para algum, né, por algum motivo, mas em todos que eu entro, eu não leio, ninguém lê aquilo. E se alguém para ler, a maioria das pessoas não vai entender. Então, o que se defende hoje, aí eu faço aqui uma remissão a um amigo meu, Rodrigo Ferreira, que veio me trazer esse conceito, né? Que é o que a gente chama de transparência adaptativa. A gente também não pode pensar numa transparência como algo ideal, ou seja, todo mundo vai ter que entender tudo, como o dado funciona. É mais ou menos a mesma questão do voto. O cara pode ir lá e correr atrás da informação, ou seja, a informação tem que estar disponível. A pessoa pode estar, né, que nem um candidato, a informação sobre o candidato pode estar disponível, a pessoa simplesmente ignorar tudo e votar em outro. É um direito dela. Agora, essa informação tem que estar disponível para quem queira acessá-la e ela tem que ser graduada também no que diz respeito à sua acessibilidade. Quando a gente está falando na pessoa que está ali na boca do caixa, fazendo, né, comprando e recebendo um desconto ou monetizando seu dado pessoal em alguma medida, o que se exige de transparência, se exige, claro, uma transparência mínima. Olha, a gente não vai te dar isso aqui só pelo desconto. A gente tem interesse em tratar esse seu dado aqui, porque com isso a gente consegue ter um padrão, né, entender um pouco melhor você, saber em quais remédios a gente vai investir, em qual pesquisa, bababá, e tem que ser informado minimamente o que vai ser feito com aquilo. E para instâncias mais técnicas, como organizações da sociedade civil e autoridades supervisoras, claro que tem que ser algo mais técnico, mais robusto. Como achar esse meio termo? Esse também é um desafio. Existem algumas propostas de utilização de inteligência artificial para justamente colocar não mais uma padronização dessas informações, mas como se fosse você traduzir tudo isso para a pessoa que está ali naquela ponta, entendeu? Você utilizar a inteligência artificial justamente para fazer essa adaptação. São propostas, Davi, muito embrionárias. Como eu disse, eu não tenho resposta. É muita gente já falando sobre isso lá fora, mas os desafios são enormes. Em síntese, esse, para mim, é o principal problema. Como que você garante, não se é possível essa decisão do indivíduo em monetizar seus dados pessoais ou não. Isso eu acho que, não existe uma proibição no direito brasileiro, não existe uma proibição filosófica, ética. O que há são desafios jurídicos de entender como isso vai funcionar na prática, como é que vai funcionar o modelo, criar requisitos que sejam realmente interessantes ou viáveis, e também todo um desafio tecnológico para a implementação disso. Paladão, penúltimo bloco, considerações finais de eventuais temas, que é algo que foge muito da minha expertise, então eu posso ter passado batido de alguma coisa aí. Não, no geral, acho que era isso, Davi. A gente conseguiu conversar bastante aqui, tá? Existem alguns modelos que talvez seja interessante eu falar aqui para você. Existe são vários os modelos possíveis, né? De monetização de dados pessoais. Na Alemanha, por exemplo, se fala em cooperativa de dados. Antes de falar de cooperativa de dados, existe, por exemplo, um modelo que são os Personal Data Exchange, que é como se fosse uma carteira virtual, tá, Davi? Que você vai lá, coloca os seus dados pessoais, e esse controlador que faz a gestão da sua carteira, ela dispara para terceiros e fala, o Davi está querendo aqui, entre aspas, vender esse dado pessoal. Quanto que você me paga? Eu pago tanto. E vai depositando uma migalhinha lá na carteira do Davi. Ao longo de um tempo, o Davi vai lá e saca esse valor, entendeu? É um modelo de monetização direta que existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Existem várias empresas lá que fazem isso. Mas aí tem outros desafios. Quais dados você vai colocar lá? CPF? CPF, em regra, é um dado de acesso público. Será que você pode monetizar esse dado? Não sei, dessa forma, talvez não. Existe também um modelo na Alemanha bem interessante que, partindo dessa ideia de uma carteira individual, onde você ativamente decide quais dados você quer monetizar, para quais finalidades, eles partem desse modelo, mas ao invés de visar o lucro, eles têm uma ideia de coletividade, que são as cooperativas de dados, ou seja, as pessoas vão se reunir em cooperativas e decidir coletivamente quais vão ser as finalidades dos tratamentos desse dado. Então, assim, existem N modelos surgindo mundo afora que acabam sendo inibidos por uma simples vedação, entendeu? E com isso, a gente está prejudicando a economia, está prejudicando o desenvolvimento de nossos serviços que, em última análise, podem trazer benefício econômico com medo
né, eventualmente excessivo, em uma cultura de tutela muito forte. Então, bom, basicamente é isso. Eu queria, só para fechamento, falar sobre esses modelos que existem, não vou entrar aqui em cada um deles. Alguns já tentam ser realizados no Brasil, como, por exemplo, esse que eu te falei, esse que você falou no início, da DataPrev. A ideia é mais ou menos essa, junto com uma empresa da iniciativa privada, criar uma espécie de carteira do cidadão, onde o cidadão vai colocar os seus dados pessoais, eles podem ser monetizados perante terceiros e a pessoa vai ter um retorno econômico. Existe também já um caso no direito brasileiro, que é o da Tools for Humanity, que é aquela empresa que fazia um escaneamento da sua íris e te oferecia uma contraprestação econômica para que você autorizasse aquele tratamento. Então, já existem alguns modelos de negócio, não apenas fora, mas tentando ser implementados no Brasil. Claro, tem N problemas a serem enfrentados. Tá? Não estou aqui defendendo nenhum deles, até porque, pelo pouco que eu conheço desses modelos específicos do Brasil, eles têm vários problemas e vários foram legitimamente levantados, por exemplo, pela ANPD na sua atuação fiscalizatória. Mas é isso. A minha ideia aqui é simplesmente tirar esse não inicial da sala e vamos debater realmente o que a gente precisa debater. Né? Vamos debater como fazer e não se é possível ou não fazer. Bloco final, indicações de leitura, e aqui o jabá é liberado. Artigos acadêmicos, tem seus textos já que você está começando com as reflexões iniciais que foram publicados, acho que no Jota, não sei se com o Ju também. Então, eu publiquei 3 textos no Jota. Se você colocar monetização de dados pessoais, Rodrigo Borges Valadão, você acha. São 3. Eu vou para quem colocar lá, né? Vai estar linkado aqui na descrição do episódio. São, na verdade, 3 artigos, né, que eu dividi mais ou menos essa minha exploração que eu fiz até agora em 3 artigos de opinião, mas eles são mais assim diretos, que é a proposta do Jota. Mas lá tem a remissão, mas se você quiser também você pode colocar a remissão para o meu working paper sobre o tema, que está no academia.com. Né? Tem mais de 40 laudas, exatamente, eu vou tentar desenvolver esse tema em sede de pós-doutorado. Então, quem tiver interesse realmente de entrar nessa questão, pode dar uma olhada lá no working paper e pode mandar crítica, sugestão, vou ter o maior prazer em ler. E tem um artigo, cara, que aí não é especificamente sobre proteção de dados, mas é sobre dignidade da pessoa humana, onde essa diferenciação entre dimensão formal e material está muito explícita, inclusive mostra como que esse era um debate presente na criação da lei fundamental alemã. Existia um debate entre, de um lado, o Susterhan, que defendia essa concepção material, de outro lado, o Carlos Schmitt, não Carl Schmitt, o Carlos Schmitt, um social-democrata, que defendia essa concepção mais formal, ligada a uma ideia de democracia. Houve um embate muito grande nos debates que levaram à lei fundamental alemã e, enfim, acabou prevalecendo um pouco mais a visão do Susterhan, que é a visão, né, desse conceito material. Mas é um artigo muito bom do Christopher Mullers, chamado Human Dignity, está em inglês. Né? Depois eu te mando também um artigo, baita do artigo, que fala, assim, para mim, traz esse tema de forma primorosa e demonstra como que o discurso brasileiro, especificamente no que diz respeito à dignidade da pessoa humana, é completamente manco. Perfeito. Valadão, muitíssimo obrigado pela participação, querido. Fico muito feliz de recebê-lo aqui pela 3ª vez. Tem música, né? Eu não posso colocar aqui direitos autorais, o YouTube derruba, mas finja que está recebendo sua música aí. Tá bom. Casa, você bota para tocar, tá no seu direito. E eu fico esperando aí a próxima participação, né? Comemorando aí o evento clássico que a gente teve no final de semana passado, né? A aposentadoria do Ozzy. Vou deixar aqui, então... Canônico. Vou colocar aqui Mama I'm Coming Home, Ozzy Osbourne, que é a música que eu estou pedindo aqui pela minha 3ª participação no... Perfeito, justíssimo, justíssimo. Eu quero ver você colocando no finalzinho dessa nossa conversa a música, tá? Eu não sei se é possível. Não sei, eu vou checar com os direitos autorais do YouTube, mas se der, colocarei. Pessoal... Tá bom, meu amigo. Rodrigo, muitíssimo obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham ficado até aqui. O episódio tá bem na média do podcast, ninguém nem esticou muito, tá muito tranquilo, acho que ficou muito bacana. E é isso, né? Se escutou a gente até aqui, muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado. Um forte abraço e até semana que vem.